Enfim, nós temos por aqui o BYD King. Esse aqui é o primeiro sedã híbrido da BYD no Brasil, também é o seu híbrido mais barato. E ele tem uma missão tanto quanto audaciosa, expandir o seu reino para o nosso território, porque esse carro é nada mais do que uma versão ocidentalizada do BYD Qin, QIN, que é o carro híbrido, o carro com motor a combustão mais vendido da China. Em 2023 foram mais de 440 mil unidades. Ele só ficou atrás, na verdade, do Tesla Model Y, que é um elétrico. E será que esse carro é capaz de manter a sua majestade no Brasil? Ou melhor, de ser o rei dos sedãs no Brasil? Bem, a função hoje, na verdade, é te apontar 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de Vossa Majestade. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal da Quatro Rodas, clicar no sininho aqui embaixo para você ser atualizado cada vez que um novo vídeo for publicado, e apontando seu celular para esse QR Code você pode assinar todo o nosso conteúdo, até mesmo o acervo digital da revista. Eu já havia apresentado por aqui as primeiras impressões com o BYD King num primeiro contato com ele no início do ano lá na China. Só que agora nós sabemos o seu posicionamento de preço, sabemos a estratégia da BYD e também a especificação dele para o país. E agora também, depois de 2 semanas convivendo, utilizando esse carro no dia a dia, eu posso fazer algumas pontuações sobre as características desse carro aqui. Então vamos lá? O primeiro ponto positivo é que esse carro é bem grande. Ele tem 4,78 metros de comprimento e 2,72 metros de entre-eixos. Ele é bem mais comprido do que outros sedãs médios e o entre-eixos dele tem 2 centímetros a mais. Não é uma medida que vai fazer tanta diferença assim em termos de conforto. Só que isso implica em um ponto. O balanço dianteiro é bem comprido e isso faz com que ele raspe em valetas, em lombadas, em rampas? Não. E sim, isso é um ponto positivo dentro de outro ponto positivo, porque em sedãs médios é comum que a frente raspe. Agora, a largura também é mais avantajada na comparação com outros sedãs médios, tem 1,84 m, e a altura fica em 1,50 m. É um reino um pouco baixinho. As dimensões externas nos trazem para o segundo ponto positivo, que é o espaço interno, principalmente aqui atrás, porque eu tenho um espaço adequado para o meu corpo, estou bem posicionado, a altura é legal, a visão só não é tão boa porque o banco da frente é inteiriço, e sobra espaço para o meu joelho. A única coisa que não sobra é espaço para o meu pé. É surpreendente, mas é uma questão que tem a ver com a bateria também. Como ela fica no assoalho, ela obriga que o assoalho seja mais alto, e a posição de dirigir desse carro obriga que o banco fique mais baixo e não sobra tanto espaço assim para o pé aqui. Então, se o tênis for mais alto, talvez eu tenha que colocar as pernas mais para trás e não consigo encaixar aqui na frente para ficar mais relaxado. Mas já falando aqui da parte traseira, eu tenho saída de ar-condicionado, 2 portas USB, um porta-objetos ali, luz de salão aqui. E o acabamento das portas é muito bom aqui também. Não é só por questão de plástico emborrachado ou couro, ou melhor, material sintético onde encosta o cotovelo. Mas aqui também tem a moldura da janela plástica que se integra com tudo, com a lataria, com a parte de lata mesmo. Ele tenta esconder, na verdade, a lata o máximo possível. E isso é um cuidado que não se vê toda hora. É comum em carro médio, mas na maioria dos sedãs a gente não vê isso mais. E aqui na frente eu só tenho algumas ressalvas, porque esse console largo também obrigou a colocarem os bancos dianteiros um pouco mais para o lado. E eu fico bem rente à porta e à coluna B. Tanto que aqui na lateral tem até um ressaltozinho para quando colocar o braço aqui não sentir o plástico da coluna, o revestimento da coluna batendo no corpo. É só essa questão mesmo que me causa algum incômodo. A ergonomia é boa, não é nada mais que isso. É só essa percepção mesmo, que para ter isso daqui foi preciso fazer concessões. E ainda falando sobre espaço, temos aqui o porta-malas do King com 450 litros. É uma boa capacidade, mas tem os outros detalhes aqui nessa tampa que eu preciso te mostrar melhor. Como essa manta também muito boa aqui para proteção acústica, e tem até uma alcinha de plástico mesmo, parafusada aqui, para você ter uma peça realmente forte para
fechar o porta-malas. Eu gostei bastante disso. E até a alça, embora seja uma alça, não seja uma tampa pantográfica, eles revestiram a alça com uma capa plástica que também melhora o aspecto do porta-malas. E tem um negócio aqui dentro também que você tem que ver. Olha o nível de cuidado, essa alça se destaca, você pode prendê-la aqui em cima e aqui está o kit com um triângulo, até colete e o kit de reparação dos pneus. E por baixo nós encontramos um motivo para não ter step, o inversor de corrente alternada para corrente contínua. Inclusive tem um duto de líquido de arrefecimento só para essa área aqui no porta-malas, ele vem lá da frente para cá, para manter essa peça aqui sempre na melhor temperatura. É isso daqui que vai converter a energia que entra pelo carregamento. O terceiro ponto positivo tem a ver com uma questão que é inerente aos sedãs médios japoneses à venda hoje no Brasil, que são praticamente todos os sedãs médios à venda no Brasil, que é a questão da tecnologia. Você olha para o painel de um Sentra, de um Civic, de um Corolla e você sempre vai reparar que a central multimídia ela tem um aspecto mais antiquado, uma moldura grossa. Tem uns botões que eu até valorizo bastante, os botões físicos, mas sempre de uma forma meio abrutalhada. E eventualmente a interface eletrônica também é feia. E aqui isso não acontece. O King traz para esse segmento uma tela de tamanho respeitável, né, de 12,8 polegadas, uma interface interessante, claro, tem os controles do ar-condicionado vinculados a essa tela, não tem nenhuma outra redundância a não ser o botão para ligar e desligar ou a ligação do desembaçador dianteiro. Tudo tem que ser feito aqui. Ou até pelo quadro de instrumentos digital. Quadro de instrumentos digital os outros têm, mas esse aqui é o único que coloca destacado do painel e usa a interface talvez um pouco melhor. Ou, bem, isso é relativo, mas existe uma integração entre a central e o quadro de instrumentos, a central e o carro. Os outros sedãs, eles não têm tanto, eles não conversam tanto a interface do carro com a central, a não ser o Civic. Mas o Civic hoje está bem além desse carro aqui, né? Está acima dos 220 mil reais, então é caro, é um outro nível de carro. Mas isso daqui dá um banho nos outros sedãs médios. E além disso, esse carro tem Wi-Fi, tem Android Auto sem fio, tem carregamento por indução, então combina bem isso. Só que quem tem iPhone vai precisar conectar por cabo para ter acesso ao CarPlay. Mas isso pode vir futuramente com atualizações, porque esse carro também tem atualizações pela internet. Até mesmo esse carro ele ainda não tem comando de 3 dedos para você controlar o ar-condicionado em qualquer tela. Mas você pode comandar isso pelo computador de bordo. É um pouco mais complicado, tem mais comandos, mas é possível alternar a tela que ele exibe para controlar o ar-condicionado. Uma coisa que o nosso Dolphin não tem, mas já ganhou essa configuração dos 3 dedos. Mas da mesma forma que o BYD King dá uma aula aos japoneses quando o assunto é tela, o Sentra, o Civic, o Corolla, todos esses japoneses também dão aula quando o assunto é segurança. Porque o BYD King ele não tem nenhum sistema avançado, sistema semi-autônomo de condução ou de assistência para o motorista. Ele não tem frenagem autônoma de emergência, ele não diz se tem algum carro no ponto cego, ele não tem piloto automático adaptativo. Então, isso ele ficou devendo e isso já é importante no segmento. Tanto que na linha 2025 do Nissan Sentra ele passou a ter isso de série em todas as versões. E também tem muito sedã compacto que já tem isso em uma grande variedade de versões também. Então não daria para o BYD King não ter esse equipamento e isso já é mais um ponto negativo para ele. E o quarto ponto positivo do BYD King vai para o silêncio a bordo. Porque, por exemplo, quando eu estou dirigindo ele, e mesmo que esteja no modo híbrido, com o motor a combustão funcionando, eu consigo ouvir o tic-tac do meu relógio. É um tic-tac mais alto do que o normal, mas em carro com motor a combustão isso não costuma acontecer. Dá para acontecer em carro elétrico, mas o legal é que esse carro conseguiu ter um nível de ruído, isso inclusive no nosso teste, um nível de ruído aproximado de um carro elétrico. E o motivo para isso eu te mostro lá na frente. Essa manta acústica do capô, ela é de maior qualidade, é uma espuma mais densa, é um nível de qualidade que me lembra até os usados pela Lexus.
E tem manta no capô, tem manta aqui em cima do sistema elétrico, do inversor, da mesma estrutura onde está o câmbio CVT desse carro. Tem manta acústica lá embaixo, em cima do protetor de cárter desse carro. Então é um nível de preocupação com o ruído muito incomum para a indústria automotiva, pelo menos para um carro abaixo de R$200 mil, que é o caso desse daqui. Até a parede corta-fogo é forrada com esse mesmo material, é uma coisa diferenciada. Essa proteção plástica aqui na frente, o plástico aqui também na lateral, entre a estrutura do carro e os paralamas também são incomuns. Não que isso tenha uma grande interferência em questão de ruído, mas para mim isso mostra também um nível de preocupação com certos detalhes desse carro. Na verdade, esse motor 1.5 só causa incômodo quando ele não pode contar muito com o motor elétrico. Esse daqui é um motor 1.5 aspirado, tem 110 cavalos e ele não tem comando de variável para o escape. Essa é uma particularidade que eu só vi agora aqui pelo componente do cabeçote. Ele só tem variação na admissão, porque justamente é um motor para dar um suporte, para gerar energia para o motor elétrico com 197 cavalos nessa versão GS. E unidos eles conseguem entregar até 235 cavalos nessa versão topo de linha. O problema é quando esses motores eles não podem contar um com o outro, ou melhor, o motor a combustão não pode contar com o elétrico. O sistema de gestão da bateria trabalha para que a capacidade dela seja de pelo menos 25% sempre. O carro vai sempre trabalhar para não avançar muito desses 25%, para não consumir essa bateria por completo. Porque dessa forma ele consegue ter uma reserva de energia para não comprometer o desempenho do King. Só que se você fizer grandes acelerações, exigir muito do carro por muito tempo com a bateria próxima do fim, aí ele já entra numa segunda reserva, um segundo nível de reserva. E quando ele fica por volta dos 15% a 13%, o motor elétrico não consegue mais entregar tudo o que ele pode. E o carro fica mais dependente do motor 1.5 aspirado. Então é importante que não se chegue nessa condição, porque o carro fica muito lento. Ele se torna um sedã grande com 1.700 kg com apenas 110 cavalos e um motor que foi pensado para ser mais eficiente e não para entregar o máximo de potência e de torque possível, como aconteceria num carro a combustão sem nenhum sistema elétrico. E a gente chegou nessa condição na nossa pista de teste, até pela necessidade mesmo em fotografia e vídeo, e se tornou um carro bem modorrento. 0 a 100 se tornou um tempo muito acima dos 7.6 que esse carro consegue quando ele está com a bateria cheia a pleno vapor, né, a plena capacidade. Então é legal para o proprietário desse carro entender os modos elétrico, o modo híbrido e o modo de preservação da bateria, porque o carro vai estar sempre preservando a bateria num nível de carga acima. Se você precisar exigir, ele vai entregar essa força por bastante tempo. O carro vai ser capaz de carregar conforme anda uma viagem, ele consegue carregar rápido, aumenta um pouco o consumo, mas ainda é ok. E você vai ter sempre energia para utilizar os 235 cavalos. Não dá para ficar com esse carro sem o suporte do motor elétrico. Bom, o quinto e último ponto positivo do BYD King é para a desenvoltura dele. Porque a combinação dos 235 cavalos rendem, de fato, um bom desempenho. É uma resposta muito boa em retomada, por mais que o motor dele não seja turbo. Porque ele usa bastante o motor elétrico a seu favor. E isso é bem importante. Isso é uma diferença muito grande na comparação, por exemplo, com um Toyota Corolla. Porque o Toyota Corolla é um híbrido pleno e ele não consegue depender tanto do motor elétrico. Ele trabalha mais com motor a combustão em combinação com o motor elétrico. Aqui, o motor a combustão, na maior parte do tempo, ele está mais gerando energia do que, de fato, impulsionando o carro. Quem realmente suporta a movimentação do carro é o elétrico. E isso garante um bom desempenho. No nosso teste de 0 a 100, o King precisou de 17,6 segundos de 0 a 100. E aí vale uma comparação. O Jetta GLI, que custa mais de 250 mil reais, ele tem 231 cavalos e vai de 0 a 100 em um segundo mais cedo, em cerca de 6,5, 6,6 segundos.
Por que o King não consegue alcançá-lo se ele consegue entregar o torque mais cedo? Por conta do peso. São 1.700 kg aqui e a bateria compromete, né? A bateria é a culpada por esse peso maior. É um peso de sedã grande em um sedã médio. Mas ainda quero incluir nessa questão de desenvoltura a manobrabilidade do BYD King, porque ele é um carro muito fácil de manobrar. Ele tem 10,2 metros de diâmetro de giro, ou seja, ele precisa de 10 metros para fazer uma volta completa. E isso é muito pouco para um carro com quase 4,80 metros de comprimento. Então, entrar numa vaga mais estreita, fazer uma manobra mais apertada, fazer aquela volta na rua, que chamam de U-turn, é muito fácil com esse carro, é surpreendentemente fácil. É coisa de 1 metro a menos que ele precisa em comparação com outros carros. Tudo porque a direção dele esterça mais do que geralmente conseguem esterçar. Agora, voltando àquela questão, ele tem potência de esportivo, o desempenho dele é de esportivo mesmo. 0 a 100 em 7,6 segundos está próximo do Abarth da Fiat, Pulse, Fastback. Mas ainda falta um certo feeling de esportivo na direção. E a direção ela é muito importante para essa pegada, né, para essas sensações de carro esportivo. E aí eu também entro em um segundo ponto, voltando à questão do peso. As frenagens do BYD King, por mais que ele tenha, como é padrão no segmento dele, freio a disco nas 4 rodas, ele precisa de mais distância de frenagem. Dependendo da medição, é coisa de 10 metros na comparação com o Toyota Corolla. E é justamente por conta do peso, por conta da distribuição desse peso na carroceria. E uma coisa que nós percebemos na nossa pista de testes, principalmente andando em velocidade mais alta, é que quando vai frear, ele tem uma reação, ele fica balançando lateralmente e controlando a frenagem entre os discos, né, entre as rodas. O carro fica tremendo, ele fica balançando muito. É uma coisa incomum, é uma coisa diferente pra gente, por mais que seja frenagem com a pista fechada, a gente pode frear na velocidade máxima dele, pode frear 170, 160 e o carro dá essa sambada. Não é uma condição de uso urbana. O que eu quero trazer é justamente a distância de frenagem que ele precisa, é maior. Mas nesse uso mais extremo, ele tem uma reação que outros carros em uso mais extremo não têm. E só para concluir esse tópico da frenagem, uma coisa que a BYD nem fala. Esse carro ele usa um servo-freio mecânico, um iBooster, eletromecânico, digamos assim. Ele tem um motor que é o que aumenta a força de frenagem. Só que quando você faz uma frenagem mais macia, uma frenagem mais leve, mais progressiva, a sensação que você tem é que ele não está reagindo com vontade. E quando você realmente pressiona com vontade, aí você escuta o atuador do freio funcionando. Como se fosse um motor elétrico mesmo dando um input de força maior do que o normal. Então o que eu quero dizer, quando você faz uma frenagem mais comportada, uma frenagem só para você ter uma desaceleração ou para parar no sinal controladamente, dá uma sensação de que ele não está fazendo a força toda. Agora, quando você pede uma frenagem forte, uma emergência, aí ele é bem forte a ponto de você ouvir as pinças mordendo os discos. Então, numa emergência, ele reage com uma força muito maior do que você espera, e quando você espera mais força, ele é mais fraco. Então, seria importante que, como isso é eletrônico, eles fizessem um mapa que tivesse um comportamento mais progressivo, um mapa mais refinado para esse carro. Coisa fácil de resolver, quem sabe até numa atualização de sistema que eles têm. Como eu falei da aceleração desse carro, agora eu preciso falar do consumo, né? O consumo dele é bom. Na nossa medição foi de 17 km por litro no circuito urbano e 16,7 no rodoviário. Praticamente não tem alteração, dependendo do cenário, o que me mostra também que o carro ele usa muito o motor, a combustão dele como motor estacionário, como motor que está ali só para gerar energia mesmo. E aí chegamos ao terceiro ponto negativo, na minha opinião, sobre o BYD King, que é para a suspensão. Não é o mesmo problema, não é a mesma situação de Dolphin Mini que eu falei
que a suspensão traseira dele é solta, que não tem amortecedor. Não, aqui tá tudo bem, tá estável. Esse carro é estável, ele tem o conforto dele, mas quando você pega um asfalto com um asfalto mais velho, um asfalto mais áspero ou com mais relevozinhos, você sente muito disso no carro. Você, como motorista, como passageiro, você sente que o carro sacode mais, ele treme mais. Então não é um comportamento que você espera de um sedã médio. Quando você chega no asfalto liso, ele vai muito bem. Ainda transfere as pequenas rugosidades do asfalto, mas vai bem. A questão é quando o amortecedor entra em ação, porque é um amortecedor com mais carga. É como se ele estivesse funcionando sempre no modo esportivo, mas aqui não tem controle de reação de amortecedor. Ele está sempre no modo dele, é um amortecedor convencional. E por que é tão esquisito? Porque parece que as molas, elas são voltadas para o conforto e o amortecedor é voltado para entregar uma esportividade. É como se o carro fosse bipolar na suspensão. Então parece que um conjunto não conversa tão bem com o outro. Cada um quer representar uma característica ao mesmo tempo. Então quando você está no asfalto muito bom, o carro é confortável. Quando você necessita daquela absorção de pequenas rugosidades do asfalto, de alta frequência, ele não é tão bom. E acho que isso, para um sedã médio, ou ele tem que defender a vertente esportiva dele, ou ele tem que defender o conforto. Os dois não dá. E aí eu chego ao quarto ponto negativo. Quem já teve um sedã médio sabe como é assentado, como um sedã médio, um carro médio em si, um SUV médio também. Ele te envolve, ele te abraça de uma certa forma. E o King, quando você considera a suspensão, quando você considera também o habitáculo, ele não é assim. E isso começa pelo banco. O banco não é aquela poltrona larga que te envolve. O assento não é comprido, daqueles que você consegue apoiar suas pernas. É um banco convencional. Ele, claro, tem esse console bem largo e isso dá um senso assim, de refinamento, de ser um carro mais premium. Mas ele não te abraça. A ergonomia também é boa, o console ele proporciona isso, mas o carro não te envolve. Eu já pontuei isso, eu fico muito próximo da coluna, muito próximo da porta, mais do que o normal. O carro não me transmite aquele assentamento de ser estável, de estar sempre grudado ao chão como outros sedãs médios. Então, isso num contexto é como se ele não pertencesse aos sedãs médios nas sensações que ele transmite. É muito curioso isso. Você precisa dirigir um sedã médio. Quem convive com o sedã médio entende isso. A suspensão que sustenta bem o carro, pega aquela primeira vibração do asfalto e não transfere, absorve, não passa para você. E aí ele passa essa vibração, mas o silêncio a bordo é exemplar. Então ainda falta, ele carece desse refinamento, chegar nesse ponto de refinamento. Ele está muito perto disso, mas ainda não está, na minha opinião, ele ainda não está nesse ponto. Só que isso também é um tanto subjetivo. Você tem que dirigir os dois e ter esse feeling, de dirigir no mundo real, não pode dirigir no asfalto liso. A sensação é de que o pneu está sempre mais cheio do que deveria, quando ele passa essa vibração, esse barulho de rolagem. E isso poderia ser muito bem absorvido até pelos amortecedores, se eles tivessem um pouco menos de carga, se eles estivessem assumindo de fato o lado confortável desse carro. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha estabilidade, isso não quer dizer que ele não seja controlável, não, ele é. É coisa de refinamento mesmo. Meu quinto ponto negativo vai para uma coisa que é cosmética, coisa estética do carro, mas que mexe com sua presença nas ruas, com sua personalidade, que são as rodas. Elas não estão no tamanho errado, isso é importante. São rodas aro 17, diamantadas, com acabamento legal, tudo jóia. Só que as caixas de rodas são muito grandes e esse pneu também tem perfil muito alto. Então a impressão que dá quando nós olhamos é que as rodas são muito pequenas, parecem aro 15. E o fato de ter o fundo preto no acabamento diamantado também dá a impressão de ser menor do que é. Então eu acho que uma roda ou mais prateada, com mais metal, mais marcado, talvez de 18 polegadas e um pneu de perfil baixo já dariam uma outra personalidade para esse carro, melhoraria bastante a presença dele, o aspecto dele mesmo como um sedã maior, combinaria com isso. É como se ele parecesse, de certa forma, inchado aqui.
A minha conclusão sobre o BYD King é que esse aqui é um carro familiar, sim, espaçoso, mas para quem tem um foco maior em desempenho. A relação dele entre preço e potência é muito forte. São 235 cavalos por 187.800 nessa versão. Isso é interessante, você ainda leva para casa 68 km de autonomia elétrica. E aí entra um ponto importante também. Entre os carros híbridos plug-in à venda no Brasil, esse daqui é o mais eficiente em consumo de energia elétrica. Isso é legal também de saber. Mas eu vejo o BYD King mais como um upgrade para quem já está no segmento de sedãs compactos ou SUVs compactos, do que para alguém que já tem um sedã médio, um Corolla, Sentra ou mesmo um Civic da geração antiga. Justamente por causa do feeling que ele passa. Ele é um bom degrau para você escalar depois de um Honda City, de um Virtus. Ainda que hoje esses sedãs tenham assistentes de condução semi-autônoma de série em praticamente todas as versões. Mas ainda assim você tem um carro híbrido plug-in que pode ser recarregado e você rodar com ele sem gastar gasolina ou gastando muito pouca gasolina. E isso sempre é uma vantagem. E aí você pode colocar na balança. Eu preciso de um piloto automático adaptativo ou eu foco mais num consumo reduzido ou num uso do carro como um carro elétrico e não como um híbrido propriamente dito e só vou usar a autonomia dele maior quando for viajar. Vai de pessoa para pessoa, mas eu ainda acho que tem um peso importante esse grau de refinamento que o BYD King ainda não tem quando você está dirigindo. Mas não está difícil resolver isso. O carro é muito bom e são ajustes que podem ser feitos a cada novo lote, a cada novo ano modelo, que é a melhor hora de fazer essas mudanças. Enfim, esse é o BYD King. E a única coisa que eu quero dizer é que é mais fácil você conquistar uma posição do que você tomar à força um reino, ou um reinado, um longo reinado.